fé. Esse aqui é um ambiente de quê, gente? Então, o que alimenta a nossa fé é a oração. Quem está comigo diz amém? Eu quero que você sempre repita algumas coisas comigo para que isso grave na sua memória, para que isso fique alicerçado, que isso fique gravado na nossa memória. Diga assim: a minha fé se alimenta da minha oração. Vamos lá, acho que você pode falar um pouquinho mais alto nessa noite. Eu sei que tem mais vozes aqui junto comigo. Fala assim comigo: a minha fé é alimentada pela minha oração, porque quando oro, não viso coisas naturais, mas vejo com os olhos espirituais o meu Deus fazer aquilo que ninguém tem o poder de fazer. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor mais uma vez manifeste o teu poder neste lugar. Nós reivindicamos pela tua palavra o que o Senhor diz, que onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, o Senhor está. Aqui nós temos muito mais do que 2 ou 3 reunidos em seu nome. Então nós queremos que aqui o Senhor já está, mas nós também queremos que a tua presença se manifeste em nosso meio. Deus, que os enfermos sejam curados, que aqueles que estão doentes sejam curados, aqueles que precisam, Deus, de uma resposta do Senhor, saiam dessa noite com essa resposta. Aqueles que vieram a este lugar buscando um encontro com o Senhor, que te encontrem nesta noite. Que não seja uma experiência com o lugar, que não seja, Deus, uma experiência com o ambiente, mas que seja uma experiência com o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que tudo nesse ambiente colabore para o bem, que tudo aqui nesse ambiente colabore para que a tua palavra chegue ao mais profundo do nosso ser e do nosso coração, e que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Cadê o Davi? Saiu? Miss, você fala para o Davi ficar no teclado para mim hoje, por favor. Quem está feliz está aqui nessa noite, diga amém. Amém. Convenceu não, hein? Você está feliz aqui, Richard? Então diga amém. Aí, ó. Tem alguém que está animado igual o Richard de hoje? Não. Quem está feliz aqui faz um barulho para Jesus. Fala para a pessoa mais bonita perto de você e agora assim, ó. Aquilo que você expressa com a sua voz muda o ambiente à sua volta e à minha volta. Por que eu estou dizendo isso para você? Quando você vai num funeral, presta atenção, quando você vai num funeral, qual é o tipo de som que você ouve em um funeral? Quando não é o silêncio, é o choro de alguém, sim ou não? Quando você vai numa festa de aniversário, qual é o som que você escuta naquele lugar? Quando não é o som da música tocando, é o som do povo gritando e fazendo bagunça, sim ou não? Agora vamos trocar o som que você ouve no ambiente de lugar. Pega o ambiente do funeral e leva para uma festa de aniversário, e pega o ambiente de um aniversário e leva para um funeral. Vai dar certo um negócio desse? Você chega no funeral, tá os caras com o pandeiro. O que tá coisa? Morreu. E o churrasco? É por conta da casa. Faz sentido? Não faz. Aí você vai para uma festa de aniversário cheio de expectativas, porque no mínimo você espera 3 coisas numa festa de aniversário. Primeiro, que tenha churrasco e a carne seja boa. Segundo, que esteja rolando uma música legal para poder agitar a galera. E que terceiro, o pessoal que estiver na festa esteja animado. Sim ou não? Aí quando você chega na festa e encontra uma carne dura, cheia de nervo, aí você chega lá, encontra só música ruim, tipo aquele cara do Caneta Azul, já pensou? Que música sem graça. Aí você chega lá e a galera toda assim, ó. E aí, cara, tudo bem? Tá de boa? Aham. Tipo, você está tentando conversar com a pessoa e a pessoa está te ignorando o tempo inteiro. É sem graça um ambiente desse, sim ou não? Sabe por quê?
Porque o som que nós fazemos no ambiente tem o poder de mudar o ambiente à nossa volta e a volta das pessoas que estão próximas de nós. Então, quando nós estamos num ambiente como esse de igreja, e o pastor fala assim: gente, dá um grito aí, gente, repita o que eu estou pedindo para você aqui hoje. É para você pôr para fora a sua voz, para que esse ambiente seja gerado aqui a presença de Deus e ela possa se manifestar com mais precisão, com mais força. Quem está comigo, diga glória a Deus. Agora, quando você está na igreja e o povo não vem, sabe, as pessoas não falam, elas não querem se expressar, gera um ambiente tão sem graça. Porque aqui é um ambiente de fé, e aqui nós temos o poder, não sei se você sabe disso, mas nós temos o poder de alimentar a fé um dos outros aqui nessa noite. Vocês estão comigo, sim ou não? Eu não estou nem na mensagem, deixa eu falar para vocês. Eu tinha um cara na igreja, o nome dele era Lucas, mais conhecido como Lutinha. Era o Lucas Nunes, baterista da igreja lá. E a gente sempre falava que ele era doido, porque onde ele chegava, ele era o mesmo cara. Se ele chegasse até num funeral, ele fazia o funeral ficar divertido. Para vocês terem ideia, no funeral do próprio pai, o cara ficava fazendo piada. Tanto que os meninos falaram assim: para, mano, é seu pai. Aí eu falei assim: eu sei, cara, e Deus me deu a oportunidade de viver com meu pai, agora Deus quis levar ele. Amém, glória a Deus por isso. Olha o cara, mano, olha a mente do cara. E é engraçado que todo o culto do Águia Deep, quando a gente estava no culto, ele sentava na cadeira e ele ficava bem assim, ó, que ele era baterista, aí ele ficava assim o culto inteiro, igual o Richard. Você conversa com o Richard sentado, ele fica assim, ó, o tempo inteiro. Aí quando uma palavra tocava no coração dele, ele, yes, glória a Deus. Aí quem estava do lado dele, e ele aqui. Aí uma outra coisa ele falava, aleluia, glória a Deus, e todo mundo. Aí de repente não era só o Lucas. Quem estava do lado do Lucas, quem estava próximo do Lucas começava, glória a Deus. Tipo, vamos testar, né? Se dá certo, se ele fala, eu vou falar também, né? Vou deixar o cara sozinho nessa. De repente estava todo mundo falando a mesma coisa. E isso aconteceu numa vigília uma vez. Nessa noite retrasada, nós aqui do Águia Deep fizemos uma vigília com os discípulos. Nós ficamos aqui na igreja até 5h40 da manhã, não é isso? Da meia-noite às 5h40 da manhã, orando e meditando na palavra do Senhor. Aí nós fizemos uma vigília dessa e era de sábado para domingo. E domingo de manhã ia ter um culto na igreja que nós dávamos o nome de consagração. Qual era o nome do culto? O fundamento da consagração é o que, gente? Você orar a Deus, se apresentar diante de Deus, sim ou não? Aí pensa, uma galera que ficou a noite inteira na igreja orando, e de manhã no domingo tinha culto. Aí a gente falou, vamos ficar direto, porque se a gente for para casa, irmão, é uma ida sem volta. Ficamos direto para o culto da manhã. Só que o restante da galera, a gente estava no culto da manhã assim, ó, acaba logo, ai Deus, quero ir embora, morto de cansaço. E o Lucas começou, pai, sentado, e o pastor falou assim, irmão, vamos orar, vamos tirar um período de oração. Só que era um período de oração assim, cada um no seu lugar, fique de joelho aí, se quiser ficar em pé ali, vamos tirar um tempo de oração. Aí colocou um fundo musical, tipo o Davi ali tocando agora. Aí, bom, aquilo veio entrando dentro de mim, que eu quase navegarei no Espírito. Quase que eu fui naquela música, eu navegarei, já dormindo. E o Lucas assim, batendo os pés, e só balançando e calado. A igreja estava assim, ó, só o fundo musical e o barulho do pé do Lucas. De repente o Lucas começou a orar, Deus, enche esse lugar com a sua presença, e começou a orar na língua dos anjos. E ele gritava, velho, sozinho. Troca para nós, Cadinho. Vou aproveitar que a bateria vai trocar para fazer igual o Lucas. Sem microfone, a igreja no silêncio. E o Lucas, Deus, vem nesse lugar e enche essas pessoas com teu espírito. Manda fogo do céu, rasga dentro da igreja. Esse cara tá muito louco, rasga dentro da igreja, mano. Deus, queima esse fogo com teu fogo. E ele começava a orar. Aí
ambiente era a igreja inteira orando. E toda aquela galera que estava na vigília junto com a gente, orando também, a um ponto que o pastor não pregou naquela manhã. Nós não conseguimos fazer um louvor naquela manhã, porque na oração, que era o começo do culto, foi do começo ao fim do culto. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então, quando você expressa com as suas palavras, com a sua voz, e repete, ou declara, ou recebe, põe para fora isso que você está recebendo, você está mudando esse ambiente. Amém ou não amém? E eu quero te ensinar isso não apenas para culto, mas para você orar na sua casa, no seu quarto. Eu moro num prédio, e no meu prédio, acho que no primeiro andar, se eu não me engano, também mora um pastor. E é um casal de pastores, se eu não me engano. E esses dias, eu e a Grazi, de manhã, nós estávamos em casa, e de repente eu escuto a voz de uma mulher chorando, e, oh Senhor, tem misericórdia, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, oh Jesus, e gritava. E eu falei, Grazi, tem crente nesse prédio também, não é só nós não. Aí eu fui lá na varanda, gritei, responde a tua filha, Deus. Claro, ela está orando pela cidade, e eu moro na cidade, eu quero que ela seja respondida, porque lá em casa é a mesma coisa. A Graziele, quinta-feira, estava limpando a casa, e acho que foi minha mãe, que também mora no prédio, ela desceu e foi colocar o lixo na lixeira, que fica no estacionamento. Quando ela está descendo, a minha mãe escuta a Graziele no terceiro andar, cantando. Eu nem lembro que música que era que a Grazi estava cantando, que falaram lá. Mas vamos inventar que seja uma que agora é Yeshua. A Graziele limpando a casa, Yeshua. Mano, do terceiro andar, todo mundo ouvindo. A Grazi depois falou assim, se a sua mãe ouviu, imagina os vizinhos do lado. Assim, deixa fluir, cara. Os vizinhos da frente devem ficar tudo doido com nós. Ou não, né? Porque eu sei que tem uns crentes lá também. Quando você vê um crente orar com força, fala para mim a verdade. Você sente um negocinho aqui, sim ou não? Sim ou não, gente? É uma mistura de medo com uma coisa boa ao mesmo tempo, com uma expectativa, ao mesmo tempo pagando para ver. Sim ou não? Será que é só eu? Quando eu vejo homens de Deus que têm uma vida de fé mais longa, mais madura e experiências muito mais loucas, e eu vejo esses caras orando, eu fico doido. O apóstolo Doriel orava assim, Deus, eu quero ver a tua igreja andar pelo ar. Eu orava assim, ó, quero ver, mano. Agora a pergunta é, nessa noite, quantos querem ver a glória de Deus? Quantos querem ver Jesus nessa noite? Amém? Vamos na palavra do Senhor. Eu quero falar com vocês hoje sobre a vontade de Deus. Fala comigo, a vontade de Deus. Eu vou começar a te falar o que não é a vontade de Deus, tá bom? Primeira coisa, Deus não quer te dar uma casa. Deus não quer te dar um carro. Deus não quer te dar dinheiro. Deus não quer te dar nada do que você está pensando sobre terra. Pisei no seu castelinho de areia, destruí seus sonhos. Não é que Deus não quer te abençoar, não é que Deus não quer te ver bem, mas é que o desejo primário do Senhor não é isso. O desejo que nós temos em ter bens materiais, acumular patrimônio, vem de uma cultura humanista e não de uma cultura segundo a vontade de Deus. Porque quando Deus fez o homem, lá no Éden, lá em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, você sempre vai ver que Deus fez tudo perfeito e colocou o homem no lugar perfeito, e nesse lugar perfeito o homem não tinha necessidade financeira, ele não tinha necessidade de moradia, ele não tinha necessidade de locomoção, ele não tinha luxo em seu coração, porque o que Deus deu para ele já era mais do que suficiente, porque na verdade era pleno. Diga comigo, o que Deus deu para o homem é pleno. Se você não sabe o que é pleno, é aquilo que é completo, aquilo que não falta nada. Então Deus deu para o homem aquilo que era perfeito. Aí Deus falou assim, eu não vou submeter ao homem
a um comando, como se eu fosse um ditador, como se eu fosse um imperador. Eu vou dar ao homem a oportunidade de escolher a minha perfeição ou os seus próprios caminhos. É por isso que, quando eu leio a Bíblia, eu já me questionei algumas vezes e falei assim: por que que Deus colocou aquelas benditas daquelas árvores lá no Éden? Parece que Deus fez igual um pai quando fala para o filho: não põe o dedo na tomada. Aí a criança olhando para o pai. Quanto mais você fala para uma pessoa, não faz, parece que dá um trem, ela quer fazer. Sim ou não, gente? Quanto mais fala para você, não pode, você vai fazer. Porque gera em você um trem que você não se controla. Você fica doido e você quer, agora eu vou, só porque falou que não é para ir, agora eu vou ver se é verdade. Deus falou: Adão, Eva, não come, porque se você comer, você vai morrer. Deus mostrou para eles que eles podiam escolher entre ficar na vontade perfeita do Senhor ou caminhar segundo o seu próprio entendimento, segundo os seus próprios desejos. Porque Ele não obriga ninguém a caminhar, como você não foi obrigado a vir na igreja hoje. Ou foi? Não, né, gente? Pelo menos eu acho que não, né? Alguém veio amarrado aqui? Alguém foi sequestrado para vir hoje? Amém. Ninguém levantou a mão, é bom sinal. Olha só. Aí Deus: eu não vou obrigar, está aqui, você pode escolher. Aí o homem foi lá, olhou o fruto, a mulher foi lá. Mas qual é o sabor dessa fruta, hein? Ela é mais puxada por cítrico, ela é mais doce, ela é mais azeda. Rapaz, mas que vontade, hein? Aí a cobra chega e fala: come. Deus sabe que vocês não vão morrer. Na verdade, Deus tem medo que vocês fiquem igual a Ele, sabendo de todas as coisas igual a Ele. Olha só, a cobra instigando a mulher, incentivando e aguçando a vontade que ela já tinha dentro dela. Aí Eva vai lá, come o fruto e, como se não bastasse: Adão, você tem que comer, é bom, docinho. Comeram. Daquele momento em diante não teve uma morte física, mas teve uma morte de espírito, de conectividade com Deus. Quem está comigo aqui diz amém? Qual foi a morte que ele teve? Diga assim comigo: de espírito. Porque o que nos conecta a Deus não é corpo e não é alma, mas é o espírito. E a única forma, depois do pecado, de nós nos conectarmos com o Senhor e nos aproximarmos do Senhor, era através do sacrifício de um novilho puro, sem manchas, perfeito. Aí o homem começa a viver uma história de decadência. Aí é onde nascem os desejos de quê? Cada vez uma roupa melhor, cada vez um calçado melhor, cada vez uma casa melhor, cada vez um carro melhor, cada vez mais dinheiro na conta, cada vez mais patrimônio. E tudo que você busca num contato com Deus é para que Deus sacie os seus desejos humanistas. E por causa disso nós perdemos a referência do que realmente é a vontade de Deus para mim e para você. Eu não sou contra você pedir a Deus um carro, eu não sou contra você pedir a Deus uma casa, eu não sou contra você pedir a Deus patrimônios ou riquezas financeiras, desde que tudo isso na sua vida seja Ele te dando e não você tomando para si a glória que deveria ser dada a Ele. Porque tem gente que pede carro, que pede casa e de repente some da presença de Deus, porque Deus já foi usado. Tá bom, já tenho o que eu quero, eu não preciso mais de Deus. É por isso que eu sou contra pessoas subirem no altar e ficar vendendo ingresso de bênção para você. Vem cá, mas você que quer uma bênção, vou jogar aqui o aviãozinho da bênção. Poxa, gente, isso é igreja imatura. Isso é igreja de pessoas alienadas. Isso é igreja de pessoas burras, porque não tem profundidade com a palavra. Sabe por quê? Se você está no centro da vontade de Deus, você acha mesmo que Deus vai deixar um filho dele morrer na desgraça? Sim ou não?
Eu ouvi uma parte de uma mensagem de um pastor chamado Luiz Hermínio, e um colega dele, pastor, disse assim: meu amigo, na sua idade você tinha que estar acumulando patrimônios, porque daqui a pouco você vai se aposentar e você vai ficar com o quê? Você vai ficar com nada, porque do jeito que você está, você não vai ter nada. Ele virou para esse pastor e falou assim: meu Deus, misericórdia, que Senhor de reino é esse que eu sirvo, que se no final da minha vida Ele não vai cuidar de todas as minhas necessidades, então quer dizer que eu dei minha vida em vão para um Deus que não existe? Vocês estão entendendo? Não falei 100% a resposta, mas é bem em cima disso. Poxa, que Deus é esse? Quer dizer que Deus é para algumas coisas, mas para essas áreas da nossa vida não? Então nós nos perdemos no caminho, e nós saímos do centro da vontade do Senhor. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês nesta noite é: o desejo do coração de Deus é que você e eu voltemos ao modo original. Diga para duas pessoas aí perto de você: Deus quer que você volte ao modo original. Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz: quando escutaram o som do Eterno, passeando pelo jardim, na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se entre as árvores. Não queriam se encontrar com Deus, mas o eterno Deus chamou o homem: onde você está? E ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu, então me escondi. Presta atenção. O que Deus deseja de nós nesse texto, qual é a clareza? Rapaz, ficou pequeno, hein? Nem eu estou lendo daqui. Vocês estão conseguindo ler daí? Vamos melhorar na próxima. Presta atenção. O que esse texto me traz como entendimento? A palavra do Senhor diz que no finalzinho do dia, quer dizer, na tardezinha, Deus vinha conversar com o homem. Deus vinha conversar com Adão e com Eva. Tanto que isso é fato, porque você só consegue entender algumas coisas se ela é muito repetitiva. Você só consegue ter sensibilidade para saber quem a pessoa é se você tem convivência com ela. Vou te dar um exemplo. Quando você está na sua casa e você escuta um barulho de uma pessoa andando, você fala assim: é meu pai, é minha mãe, é meu irmão. Sim ou não? Porque o relacionamento, a intimidade, a aproximação te leva a conhecer até o andar da pessoa. Quando alguém passa por você e tem um perfume que te remete a alguém, na hora traz a sua memória: esse perfume me lembra fulano de tal. Sim ou não? A palavra de Deus diz que no final da tarde, a brisa do caminhar do Senhor, quer dizer, só o ouvir e o sentir do aproximar de Deus fez com que Adão e Eva se escondessem. Isso me mostra um nível de relacionamento tão íntimo e tão verdadeiro, tão profundo, que eles nem tinham visto Deus e nem ouvido Deus. Eles apenas tinham sentido a aproximação do Senhor e já se esconderam. Mas quando eles se apresentam, eles já se apresentam com o pecado. Senhor, eu comi o fruto e descobri que eu estava nu e me escondi. Deus daí para frente tira o homem do lugar perfeito e coloca o homem no lugar que ele merece. Nesse momento o homem sai do caminho perfeito de Deus e começa a caminhar um caminho de próprias escolhas. Quem está comigo aqui e me entendendo diz amém. O que Deus quer com tudo isso então? Que nós sejamos íntimos dele, ao ponto de ouvirmos os seus passos em nossa direção, e quando ouvimos a sua voz, e sejamos prontos para estar com ele todos os dias. Desde o princípio, Deus nos criou para um propósito, e o primeiro propósito dele é sermos amigos dele. João 15:15 diz: lembre-se, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e lancei ao mundo para produzir frutos que não se estragarão. Como o fruto de vocês vem do Pai, o que pedirem ao meu Pai em relação a mim, Ele os concederá. Essa versão diz: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos tenho chamado de quê? Chamado de quê, gente? A primeira pergunta nesse texto é:
Adão sabia o que Deus fazia, sim ou não? Sim ou não? Quem acha que Adão sabia o que Deus fazia, levanta a mão. Agora, todo mundo acha que Adão não sabia? Lógico que Adão sabia. Presta atenção. Adão foi um homem que viu Deus. Como? Fala comigo aqui, ó, face a face. Olha para a pessoa do seu lado aí agora. Vai. Olha, você viu? Você viu essa pessoa aí? Os seus olhos contemplou essa pessoa? Adão viu Deus assim. Aí você acha realmente que Adão não sabia o que Deus fazia? Você tem certeza? Gente, está tudo bem aí? O que foi? Só corre lá, Graça, por favor. Qualquer coisa você fala aqui que a gente ora, tá bom? Quem está comigo aqui diz amém? Você acha mesmo que Adão não sabia o que Deus estava fazendo? Lógico que sabia. Eles eram o quê? Íntimos. Diga assim comigo: Deus e Adão eram íntimos. Presta atenção. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas isso aqui é Jesus falando. Eu chamo vocês agora de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu compartilhei com vocês. O próprio Deus falou para Adão: Adão, eu fiz o mundo assim, ó, papapá, 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 papapá. Adão sabia de tudo a respeito de Deus. Depois de Adão, ninguém sabia mais. Ficou sabendo por partes, por etapas. A história foi se construindo. Mas quando nós vemos esse texto, para mim me remete a um relacionamento lá no começo, lá na origem. Porque o propósito que Jesus veio cumprir na terra é qual? Conectar de novo o homem a Deus. Diga comigo: o propósito de Jesus é me conectar com Deus. E quando Jesus faz essa conexão de colocar você de volta ao Pai, o texto continua dizendo: agora eu chamo vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu compartilhei com vocês. Quer dizer, agora vocês conhecem tudo a respeito do meu Pai. Não tem mais segredo, não tem mais nada. Eu já ensinei vocês a tudo. Quem está comigo aqui diz amém. E dentro disso, quando nós somos chamados de amigos, nós voltamos ao modo original, que é o relacionamento com Deus. E nesse relacionamento Deus vai falar assim: agora eu quero te pedir uma coisa, Davi. Agora que você é meu amigo, eu posso te pedir algo, mas eu não vou te pedir para você fazer como meu servo. Eu vou te pedir porque é como um amigo o meu pedido agora. É um pedido íntimo. Qual é o pedido que Deus vai fazer? Deus deseja pela salvação. Diga comigo: Deus deseja a salvação. Lá em João 3,16 até o verso 18 diz: Deus amou tanto o mundo que deu seu filho, seu único filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar o seu filho apenas para poder apontar o dedo e acusar e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando lhe foi apresentado. A salvação se tornou um desejo de Deus para trazer o ser humano de volta ao propósito pelo qual ele foi criado. E esse propósito é alguém livre do pecado, íntimo de Deus e pleno sobre todas as coisas da vida. Esse texto de João 3,16 é o mais famoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Mas presta atenção nesse texto. Ele continua no verso 17:
Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem ele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quantos aqui já ouviram falar de Jesus? Levanta a mão e diga glória a Deus. Agora, gente, deixa, eles estão resolvendo uma situação espiritual, ó. Foca aqui. Agora presta atenção. Você acha mesmo que o mundo ainda não ouviu sobre Jesus? Porque hoje você abre o seu Instagram, tem alguém falando de Jesus, sim ou não? Você vai na internet, tem alguém falando de Jesus, sim ou não? E todo mundo tem acesso à internet, sim ou não? A mensagem está sendo enviada, a mensagem está sendo espalhada. Mas tem pessoas que estão escolhendo não crer, Davi. Tem pessoas que estão optando em não acreditar. E a palavra do Senhor é muito clara sobre o que acontece nesse momento. Se você não crer no Senhor, se você não crer que Jesus é o único Filho de Deus, automaticamente você está assinando mais uma vez a responsabilidade de uma má escolha e uma condenação sobre a sua vida. Presta atenção, Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20 diz: Jesus com toda certeza instruiu: Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensine todas as pessoas que encontrarem, de perto e de longe, sobre este estilo de vida, marcando-os pelo batismo no meu nome, no nome do meu Pai e do seu Santo Espírito. Vocês devem ensinar as pessoas a praticar tudo que eu tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem da forma que eu estou ensinando. Dia após dia estarei com vocês até o fim dos tempos. Olha aqui para mim, gente. Deus deseja que a humanidade seja salva. Deus não salva a humanidade da maldade. Deus não salva a humanidade de crises. Deus não salva a humanidade de situações ou circunstâncias. Deus quer salvar o homem do seu próprio fim. Deus quer salvar o homem da sua própria maldade. Olha para mim aqui. Presta atenção numa coisa. Deus não quer salvar você do mundo mal. Deus quer salvar você do seu próprio mal. Sabe por quê? Se Deus salva você aqui hoje, o mundo deixa de ser mal? Sim ou não? Se Deus salva você aqui hoje, o mundo vai deixar de ter coisas ruins? Sim ou não? Então Deus quer salvar quem? Você do mundo ou você de si mesmo? Deus quer salvar você do seu próprio eu, do mal que está dentro de você. Você fala assim: mas eu sou tão bom, eu sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal para ninguém. Você não precisa fazer mal para ninguém, você já está fazendo mal para você mesmo. E Deus quer salvar você do seu próprio mal. Quem está me entendendo, diga amém. Repita assim comigo: a salvação não é coletiva, é individual. Eu não tenho como salvar você, mas eu tenho como te dar a entrada da salvação. Sabe por que eu não tenho como salvar você? Porque não fui eu que morri pela sua vida. Sabe como eu não tenho uma forma de salvar você? Porque o poder da salvação não parte de mim, mas partiu de Jesus. Quem está comigo aqui diz amém. Agora presta atenção. O propósito que Deus tem para nós é para nos livrar do pecado. Fala assim comigo: Deus quer me fazer livre do pecado. A verdadeira liberdade não é você fazer o que você quer. Ah, eu quero beber, eu vou beber. Ah, eu quero fumar, eu vou fumar. Ah, eu quero me prostituir, eu vou me prostituir. Ah, eu vou mentir mesmo, estou nem aí, eu minto mesmo. Deus quer que você seja livre, não para fazer o que você quer, mas para você não ser escravo do pecado,
Sabe por quê? Porque uma pessoa que bebe, ela é viciada e presa no álcool. Uma pessoa que usa drogas, ela é presa nas drogas. Uma pessoa que se prostitui é uma pessoa presa na prostituição, no adultério. Uma pessoa que mente é uma pessoa presa na mentira. E assim em todos os outros pecados. A liberdade não é para você ter direito de fazer o que você quiser, mas é o direito de você não ser escravo do pecado. Essa é a verdadeira liberdade. Graças a Deus eu não tenho nenhum vício. E eu posso olhar para um copo de bebida e falar assim, eca. Eu posso olhar para um cigarro ou para uma droga ou qualquer outra e nem ligo. Eu posso muito bem olhar para uma mulher e não desejá-la no meu coração, porque eu já tenho uma mulher que mora no meu coração, e o nome dela é Graziella. Uma vez um cara me perguntou bem assim, pastor, você já pensou em trair sua mulher? Eu falei, já. Aí eu falei, calma, vou te explicar. Aí ele, como? Quando eu te digo que pensei em trair a minha mulher, não foi pensando que tinha uma outra mulher e eu fiquei comparando a minha esposa com outra mulher. Mas quando eu te digo que eu pensei em trair minha mulher, foi pensando nas consequências que isso ia acarretar. Eu fiquei pensando, cara, se eu traísse a Graziella hoje, o que ia acontecer com a minha vida? Primeira coisa, o meu testemunho ia por água abaixo. Tudo que eu ensinei para esses jovens, todos esses anos de uma vida com Deus, de uma vida de consagração, ia por água abaixo. Outra coisa, eu ia quebrar a minha aliança com Deus. Porque tudo aquilo que eu me coloquei para Deus, para fazer por Deus, eu ia estar falando assim, eu não ligo mais para nada disso. Outra coisa, eu ia estar destruindo a minha aliança com a minha esposa, porque o voto que eu dei a ela, da minha fidelidade, ia ser quebrado ali. Então eu ia ser um mentiroso, um sem caráter, um cara infiel. Aí depois eu fiquei pensando, eu tenho uma filha, e se eu trair a minha esposa, a minha filha vai crescer sabendo que tem um pai que traiu a mãe, e ela vai crescer com esse trauma no coração dela, e ela vai chegar na vida adulta dela e vai falar assim, eu não quero casar, porque eu tenho medo de alguém fazer comigo o que o meu pai fez com a minha mãe. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? É uma sucessão de processos, de problemas que acontecem. E aí ele entendeu, então você pensou desse jeito. Eu falei, foi. E por isso que eu digo para você, eu posso olhar para quem for, cara, eu não traio minha esposa. Isso aqui, em um lugar aqui perto da igreja, eu fui comprar um lanche. Aí eu cheguei e pedi o lanche, e a moça da lanchonete começou a se insinuar para mim. Eu peguei meu lanche, virei as costas e falei assim, nunca mais eu volto nesse lugar. Eu que não vou ficar conversando com a pombagira, os diabos que os carregam. Porque se não for para falar de Jesus, eu vou ficar conversando o que com uma mulher dessa? Vocês estão me entendendo, gente? Sim ou não? Isso é ser livre de verdade. Agora quem é preso, quem está amarrado, olha, o diabo é sujo, hein? É tu que é sujo. O diabo só está te empurrando para o lugar que você quer ir. Quem está comigo aqui diz amém? Repita comigo assim, batendo no seu coração, Deus tem para mim uma vida verdadeiramente livre. Você pode dar glória a Deus por isso? Agora presta atenção, Deus não te salvou para ser apenas um salvo, Ele te salvou para salvar. E entra o último ponto que eu quero falar com vocês hoje. Deus deseja por salvos que salvam. Diga assim comigo, Deus deseja por salvos que salvem pessoas. Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao 14 diz: a maravilhosa verdade é que Deus nos resgatou dos becos sem saída e dos caminhos de escuridão. Ele nos pôs no reino do Filho que tanto ama, o Filho que nos tirou do poço em que havíamos caído e nos livrou dos pecados que estávamos condenados a morrer por eles. Olha esse outro texto que diz aqui, tá aí não, filha? Colossenses 1:13.
Colossenses 1,13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de todos os pecados. Presta atenção, o fato é, Deus te salvou por meio de Jesus, e Ele já te purificou de todos os pecados, Ele já te livrou de todas as mazelas da sua alma. Agora, já que você é um salvo, Jefferson, me ajuda aqui, sobe aqui, pula, vai, vamos ver se está pronto. Nossa, uma salva de palmas. Ainda sobe, parecendo um vingador, né? Você está salvo, Jefferson. Jesus já te purificou de todos os pecados. Ele já livrou você de um mundo de escuridão, de um mundo de trevas interior. Porque até então você sabia muito bem que aquela festa de ontem do Henrique e Juliano não preencheu um vazio que estava no seu coração. Aquele show que você foi no final do ano passado do Gustavo Lima não preencheu a escuridão do seu coração. Aquele rolê que você deu no boteco não preencheu o vazio do seu coração. Aquelas mulheres que você ficou, calma, Ana, é só um exemplo, não preencheu o seu coração. Mas hoje você entendeu que você estava no caminho de trevas. Agora que você está na luz, você sabe quem preenche o seu coração. Quem preenche o seu coração? Deus. Amém ou não amém? Você está salvo, Jefferson. Sabe para onde você ia? Você sabe? Diga para todo mundo, para onde é que você ia? Para o inferno. Escuta aqui, você já ouviu pessoa dizer assim, esse mundo está um inferno? Já ouviu isso sim ou não? A Bíblia diz que nem os diabos querem ir para o inferno, nem os demônios querem ir para o inferno. Tanto que Jesus chegou numa cidade e encontrou um jovem gadareno cheio de demônios, um demônio chamado Legião, porque eram muitos. E quando Jesus vai libertar aquele jovem daqueles demônios, os demônios clamam pela misericórdia de Jesus. É sério, lê a Bíblia. Por favor, não manda a gente para o inferno não. Manda a gente para aqueles porcos ali e a gente vai embora. Aí Jesus, e assim seja. O cara ficou livre. Então não diga que o mundo está no inferno não. Porque é um lugar que nem o diabo quer ir. E Jesus livrou você desse lugar. Você pode dar glória a Deus por isso? Você está salvo, Jefferson? Mostra uma cara de quem está salvo. Você é o melhor, velho. Você está feliz? Está salvo? Qual é a sensação que você está sentindo agora? Liberdade. Mostra aí como é a sensação de liberdade. Está feliz, Jefferson? Está feliz. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Seu primo está salvo? Seu colega de trabalho está salvo? Os colegas da sua faculdade estão salvos? Você acha justo que a salvação tenha te alcançado, mas não tenha alcançado eles? Quando teve a tsunami na Ásia, qual é o país mesmo que teve a tsunami, gente? Foi no... Esqueci o nome do país, gente, perdão. Mas acho que vocês vão recordar que teve uma grande tsunami em um país. E uma menina tinha estudado na escola, a professora ensinou ela, que as tsunamis, elas dão sinais que estão vindo. O primeiro sinal é que o mar começa a recuar, e é um recuo muito grande. E quando o mar recua, imediatamente você vê também aves buscando os lugares mais altos de uma hora para outra. E ela, na hora que ela estava uma criança brincando na praia, viu isso. E ela começou a gritar desesperadamente: tsunami, protejam-se, tsunami, protejam-se, corram, salve-se quem puder, tsunami. Ela gritava, mas gritava, mas gritava, a um ponto que o pai e a mãe: o que foi, minha filha?
pai, está vindo um tsunami, a gente precisa salvar as pessoas. E os pais acreditaram nela e começaram a gritar: tsunami, tsunami, salve-se, salve-se. E de repente várias pessoas começaram a buscar abrigo nos lugares mais altos que eles podiam encontrar naquela hora. E outras pessoas falam assim: cala a boca, menina, vou ficar aqui na minha praia. E a história tem até filme sobre isso. Mostra que quem ouviu aquela menina foi salvo, mas quem não ouviu ela morreu. Isso é exatamente a vida daqueles que salvam para salvar. Você não pode se contentar em ser uma pessoa salva e ver pessoas próximas a você não serem salvas. Nós temos que ser como essa menininha na praia, desesperados para salvar o maior número de vidas que puder, desesperados em perder a voz, mas salvar o máximo de pessoas que puder, passar até mesmo vergonha e ser ignorado, mas não perder o desejo de salvar pessoas. Por isso que às vezes as pessoas acham que os crentes é meio chato e muito insistente. Não é que nós somos chatos e insistentes, é porque quando a gente descobre que existe sim uma salvação, pelo amor de Deus, não tem como eu ver pessoas ir para o inferno e não querer salvar elas. Quem está entendendo, diga amém. Jeff, você tem uma missão agora. Agora você tem que salvar pessoas. Ah, mas você acabou de falar que eu não tenho como salvar. Não, porque não é você salvar no seu sacrifício, é você salvar pela sua convicção de fé, pelo seu testemunho de vida, é pelo seu estilo de vida que as pessoas vão ver Jesus, é pela forma como você fala, como você age, como você procede nas situações, principalmente nas de crise, que as pessoas vão ver Jesus. As pessoas estão cansadas de gente que só fala, mas não tem nada de Jesus. Fala assim comigo: o argumento até convence, mas o exemplo arrasta. Que está entendendo, diga amém. Último texto de hoje, e esse é para fechar com chave de ouro. Romanos capítulo 10, versículo 12. A banda já pode vir. Romanos 10, do verso 12 ao 15 diz: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que lhe invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será o que, Agedipe? Todo aquele que invocar o nome de Jesus será o que? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Quer dizer, como alguém pode chamar um Senhor que não creram, não tiveram contato? E como crerão naquele quem não ouviram? Como que eles vão acreditar se eles nunca ouviram nada? E como ouvirão se não há pessoas dispostas a pregar? E como pregarão se vocês não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Não falta evangelho no mundo. Está faltando pessoas que preguem o evangelho o máximo que puder. O evangelho já está escrito. As boas novas já foram escritas. A palavra, a Bíblia já foi escrita. A mensagem já está pronta. O que está faltando hoje para que as pessoas sejam salvas é que se levante mais pessoas dispostas a pregar esse evangelho. Hoje eu estou pregando o evangelho para vocês. Amanhã vocês vão pregar o evangelho para outras pessoas. O mundo está se perdendo cada vez mais, isso todo mundo sabe. A Bíblia já falava sobre isso. Mas uma coisa é você saber o que vai acontecer, a outra coisa é você tentar salvar o maior número de pessoas. Deixa eu te falar uma coisa: a tsunami chamada Apocalipse está chegando.
Você já deve ter ouvido falar que Jesus vai voltar desde quando você era um bebezinho, mas cada dia que passa, cada ano que passa, Jesus está mais perto de voltar. Vai chegar uma hora que não vai ter mais ninguém pregando aqui em cima. Vai chegar um dia que não vai ter mais pastor dentro de igreja. Vai ter um dia que nem vai ter mais igreja. Vai ter um dia que não vai ter mais oração, que não vai ter mais louvor. Sabe por quê? Porque a tsunami já veio, porque a salvação já veio, porque Jesus já buscou a sua noiva, porque a igreja já foi arrebatada, porque já chegou o fim. E você vai se contentar em ir para o céu com o Senhor sem levar o maior número de pessoas? Para finalizar, quando você serve a Deus, quando você se dedica ao Senhor, quando você entrega a sua vida ao Senhor, deixa eu falar uma coisa: tudo o que tem de melhor nesse mundo e nessa terra, Deus lhe concede como uma forma de lhe recompensar com graça e com misericórdia. Eu já viajei praticamente o Brasil inteiro, só não fui no Nordeste. E tudo o que eu fiz e por onde eu andei foi pregando o Evangelho. Por causa do Evangelho, Deus realizou em mim sonhos e desejos de conhecer cidades, estados e lugares, conhecer pessoas, me conectar com pessoas por causa do Evangelho. Agora, eu não busco dinheiro para poder viajar, para poder curtir, mas eu busco que Deus me abençoe, eu busco o Deus que me abençoa, porque eu sei que nele todas as coisas vão se abrir e eu vou caminhar tranquilo e seguro, porque eu estou caminhando na vontade do Senhor. Quem está comigo aqui, diga amém. A minha última pergunta nessa noite é: será mais uma vez, Aguiadip, que Deus pode te escolher? Será que hoje, nessa noite, Deus pode falar assim: você pode ser um pregador? Você pode anunciar para as pessoas à sua volta, aos quatro cantos, que eu vou voltar, que eu vou salvar, que eu tenho um plano perfeito, que o meu filho morreu para a salvação deles? Será que eu posso contar com você? Ou será que você está contente com a sua salvação e o mundo que se dane? Se você é, assim como eu, uma pessoa que está disposta a dar toda a sua vida para Jesus e falar assim: Senhor, o Senhor morreu por mim, o Senhor se entregou por mim. Poxa, lá no começo, o Senhor fez tudo perfeito, e depois o homem fez as suas escolhas e caminhou tudo errado. Aí Jesus veio para me conectar de volta com o seu caminho perfeito. Só que eu não quero caminhar sozinho, só que eu não quero voltar para o caminho perfeito sozinho. Eu quero levar pessoas comigo para esse caminho. Se você tem esse desejo, fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Cara, que alegria. Todo mundo ficou de pé. Então eu acredito que você entendeu o que foi ministrado aqui hoje. Você vai pregar o Evangelho para as pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa: pregar o Evangelho não é a função de um pastor. Pregar o Evangelho é a função de todas as pessoas que foram salvas. Quem foi salvo aqui, diga glória a Deus. Quem tem certeza que Jesus te salvou, diga glória a Deus. Agora, essa certeza, ela não pode ser guardada dentro de você, ela tem que ser exposta, ela tem que ser colocada para fora. Gente do céu, tem pessoas morrendo à nossa volta, tem pessoas que já estão condenadas à nossa volta, e na nossa boca já tem a mensagem da salvação. Cadim, você já tem a mensagem em você. Davi, a mensagem já está em você. Francisco, a mensagem já está em você. Missilene, a mensagem está em você. Jefferson, a mensagem já está aqui, Jefferson. Richard, a mensagem já está dentro de você, cara. João, a mensagem está dentro de você.
Como as pessoas vão crer? Como elas vão ouvir se não tem ninguém pregando, se não tem ninguém mostrando? Olha para mim que você vai ver Jesus. Vamos caminhar comigo, porque o caminho é de salvação, gente. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Onde você está aí agora? Com as suas próprias palavras. Eu gostaria que você, de verdade, a oração é só uma conversa franca com Deus, é uma conversa sincera com Deus. Será que nessa noite você pode falar assim: Deus, eu tenho medo? Fala a verdade, pode falar a verdade. Deus, eu tenho medo, eu tenho vergonha porque eu não conheço a sua palavra como deveria ser, mas usa o que eu tenho, usa o que eu sou, usa o que eu sei para poder pregar para as pessoas, para poder no mínimo ajudar pessoas a estar perto do Senhor. Deixa eu falar uma coisa, você não precisa ser um teólogo, você não precisa conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você só precisa falar do que Jesus fez na sua vida. A melhor mensagem que você pode pregar é: Jesus fez isso e isso na minha vida, Ele é isso e isso para mim. Então nessa noite, seja sincero com Deus, fala para Ele, diga a sua verdade, diga: Senhor, eu quero fazer, me ajuda, vamos lá, em nome de Jesus. Esse é o seu tempo, essa é a sua hora, deixa fluir, bora. Vem, Espírito Santo de Deus, receba a nossa oração, a nossa adoração, a nossa devoção ao Senhor nessa noite. Em resposta, começa